Como vocês provavelmente já sabem, o Blessed Shield, o escudo mais raro de todo o Tibia, foi comprado pelo Rei dos Coins essa última quarta-feira, no dia 15 de junho de 2022. O que faz do Rei dos Coins o dono de 3 dos itens mais raros do jogo: a Crown, a Magic Longsword e o Blessed Shield. Para muita gente, a compra bilionária desse Shield pode não parecer grande coisa, mas além do encanto que o item gera nos tibianos pela sua incrível história, tem também o fato de que toda a negociação tem detalhes fantásticos e interessantíssimos, que eu acabei sabendo por ter tido uma pequena participação nas negociações entre o lendário anticano Carchaos e o meu patrocinador, o Rei dos Coins. Então preparem o seu almoço, porque hoje nós vamos falar sobre a maior compra já feita na história do Tibia. Antes de mais nada, eu recomendo que vocês vejam o meu vídeo sobre a história do Blessed Shield. Vou contar de forma resumida a história do item, mas lá no meu outro vídeo vocês podem encontrar a história completa com todos os detalhes. O item inicialmente foi introduzido no Tibia na versão 5.1, em junho de 99. E não muito tempo depois disso, devido a inestimáveis contribuições na parte gráfica do jogo, o único exemplar desse Shield foi dado a um player chamado Eleshar. Esse seria o único Blessed Shield que existiria em todo o Tibia. Eleshar, depois de algum tempo, vendeu o Shield a outro jogador antigo, que contribuiu também para a Cipsoft naquela época antiga, quando o time alemão era muito menor. Musley, o criador da Orc Fortress, comprou o Shield com uma única condição imposta por Eleshar, a de que ele não venderia o Shield a mais ninguém e que manteria o escudo abençoado guardado consigo. Não demorou muito para que essa promessa fosse quebrada e que o Shield encontrasse um novo dono, o colecionador Lightbringer. Lightbringer provavelmente foi o dono mais conhecido do Shield, e além de deixar o Shield em exposição na sua casa em Greenshore, ele era conhecido por mostrar o Shield também no DP de Tais, encantando novatos e transeuntes. Depois daqui a história fica meio nebulosa. Dizem que Lightbringer vendeu o Shield, e que o item acabou correndo de mãos em mãos entre colecionadores ocultos. O Shield foi visto depois de alguns anos com o jogador Griffey, e reza a lenda que com alguns outros players mais. Mas o fato é que ele acabou ressurgindo oficialmente com o RPGista Shep. Shep, depois de alguns anos, não só com a posse do escudo, mas de muitos outros rares lendários de Antica, se viu obrigado a se desfazer da sua coleção mítica, fazendo assim o que achávamos que seria a última venda da história do Shield. Shep vendeu o seu lendário Shield ao player Carchaos. Carchaos é um player que sinceramente não precisa de introdução. Ele foi fundador de uma das mais antigas e renomadas guilds do Tibia, a Nightmare Knights. Essa guild era o lar de ninguém menos que Smoked, um Knight absurdamente famoso na época pelos seus impressionantes skills e por ter sido protagonista de um dos episódios mais marcantes da história do Tibia, o Massacre de Abdandriel. E aí eu meio que vou me inserir nessa história. Enquanto eu faço os vídeos aqui pro canal, geralmente eu faço 1 milhão de pesquisas e procuro fontes confiáveis para me passar as informações mais fidedignas possíveis. Enquanto eu fazia o vídeo sobre a história do Smoked, pedi ajuda para o Carchaos. Ele sempre foi um player muito ativo na comunidade, e apesar de ser um jogador pré-histórico, nunca abandonou o Tibia de forma definitiva. Ele me ajudou com as minhas milhares de perguntas e questionamentos sobre o julgamento do Smoked, e me contou detalhes de como ele fez o papel de advogado de Smoked na época, e como ele chegou a sofrer uma tentativa de homicídio in-game pelas mãos do Guido, um dos criadores do jogo. Carchaos é um americano super gente boa, e eu tenho uma profunda admiração pelo cara. Depois do vídeo do Smoked, ele me ajudou mais uma vez a montar um vídeo, dessa vez sobre a história do Blessed Shield. Ele me contou sobre toda a sua jornada para conseguir o Shield. A primeira vez que o Carchaos viu o Blessed Shield foi durante uma das exibições de Lightbringer no DP de Tais, e desde aquela época ele pôs na cabeça que iria comprar o Shield, custe o que custasse. Carchaos demorou pelo menos 20 anos para juntar o dinheiro que ele ia usar na compra, tendo inclusive sofrido um duro hack em 2004, onde ele perdeu absolutamente tudo que tinha na conta. Mas depois de muita luta, de vender muitos itens dos Djinns e de fazer milhares de negociações de compras e vendas entre players, ele finalmente juntou os 3 bilhões necessários para efetuar a compra do Blessed Shield, no ano de 2019. Eu, sinceramente, conhecendo o cara, achava que ele nunca ia vender o Shield. Ele era um cara muito antigo no jogo, que simplesmente amava demais o Shield e toda a história dele para passá-lo adiante. O cara me disse que já haviam lances no Shield que quadruplicavam o valor que ele tinha pago originalmente, mas que mesmo assim ele não estava pronto ainda para passar o Shield adiante. Mas havia um outro player absolutamente apaixonado pelo Shield também, que faria qualquer coisa para obter esse item.
Vocês já devem estar carecas de saber que o Rei dos Coins é o patrocinador oficial aqui do canal, e que comprando coins pelo link aqui da descrição vocês me ajudam demais. Mas muito antes de montar seu império milionário de Tibia Coins, o Rei era apenas mais um noobzinho em Rookguard que não sabia absolutamente nada do jogo. No seu primeiro char, Fabrício Ajudante, ele também ficou encantado pelos mistérios da Sword of Fury. E uma vez em Mainland, essa fascinação pela Spike logo se tornou uma admiração pela Magic Longsword, a espada de duas mãos mais rara e lendária de Mainland, que tinha o poderoso ataque de 55, um ataque que nenhuma outra arma oferecia na época. Upando e se aventurando pelo Tibia, pouco a pouco a lista de itens raros dignos de serem desejados por ele foram aumentando. Nas wikis ele conseguia ver listas dos melhores itens do jogo, e equipamentos como o Great Axe, a Magic Plate Armor e o Golden Helmet saltavam aos olhos dele, mas provavelmente nenhum chamava tanto a atenção quanto o Blessed Shield. Aquela sprite incrível, aquela defesa digna de quebrar o jogo. Sem falar da aura mágica que o item emanava, o Shield era simplesmente perfeito demais para existir de verdade. O Rei acabou crescendo, evoluindo tanto na RL quanto no jogo, e eventualmente criando um império sem precedentes, sendo hoje o maior revendedor de coins da América Latina. Mas aquele sonho de criança de tocar no escudo mágico não tinha desaparecido. As negociações com Carchaos para se comprar o Shield começaram oficialmente no ano de 2020. Por 2 anos a fio, o Rei ficou enchendo o saco do Carchaos para comprar o item. E como vocês bem já sabem, o Carchaos é um cara que ama esse Shield. Eu sabia o quanto que o Rei queria aquele item, e decidi dar um empurrãozinho nas negociações. A relação dos dois estava um pouco desgastada, em boa parte pela insistência do Rei, que queria comprar o Shield de qualquer jeito. Mas depois do meu vídeo contando a história do Blessed Shield, alguma coisa mudou pro cara. Acho que depois de ter sua história contada, ele percebeu que já estava imortalizado na história do Tibia, e poderia passar o Shield adiante, assim como o Shep tinha feito antes. O título de portador do escudo não se perde assim tão fácil na história do Tibia. E Cara entendeu que era chegada a hora do escudo, mais uma vez, trocar de mãos. Mas não sem antes negociar os termos. Não vou ser pretensioso e dizer que eu tive um papel fundamental na negociação do Blessed Shield. Acho que ela iria acontecer de qualquer forma, só talvez tivesse demorado um pouquinho mais para se concretizar. Conversando com o Carchaos no Discord, ele me disse que não tinha certeza se queria vender ou não o item, mas que estava aberto a propostas. Conversando com o Rei dos Coins, pensamos naquele valor citado no vídeo, 12 bilhões de moedas de ouro. Só que para o Rei seria muito mais interessante pagar parte dessa fortuna em Tibia Coins. Mas nesse ponto, o cara foi irredutível. Nada de Tibia Coins ou de outras moedas da vida real. Ele toparia vender o Shield, mas apenas se os 12 bilhões fossem pagos exclusivamente com os GPs do jogo. Fazer um pagamento inteiro de 12 bilhões de GPs envolvia uma série de problemas. O primeiro desses problemas é com certeza o volume disponível de GPs em um servidor. O pagamento deveria ser feito no market de Antica. E no market inteiro de Antica não haviam 12 bilhões de GPs disponíveis para conversão de Tibia Coins. E disso um outro problema começa a surgir. À medida que você vai secando a oferta de GPs de um mercado, você vai impactar diretamente no preço dos Tibia Coins, alterando brutalmente o valor de mercado naquele mercado específico do server. Com todos esses problemas logísticos, eu voltei para minha conversa com o Car para ver se ele não conseguia aceitar um pagamento misto entre Tibia Coins e GPs. Mas a posição dele agora era irredutível. Ele queria o pagamento completo em GPs. E nada ia mudar a cabeça dele. Se passaram algumas semanas e as negociações foram ficando meio que congeladas nesse estágio. O Carchaos querendo uma quantidade nunca antes vista de GPs em um único servidor, e o Rei dos Coins querendo renegociar e tentar pagar uma parte em Tibia Coins. O irônico de tudo isso é que nesse meio tempo, aconteceu um bug tenebroso no marketing do Tibia, por uma falha monumental de programação da Cipsoft, como de costume. Esse bug do mercado foi explicado em detalhes pelo Pedro, e eu vou deixar o card do vídeo dele aqui em cima para vocês entenderem melhor o que aconteceu. Ao confiar inteiramente no marketing da Cipsoft, o Carchaos quase entrou numa fria de perder bilhões em valor de mercado por uma alimentação de preço de um erro esdrúxulo de 32 bits. Mas por sorte ou por destino, o bug acabou sendo consertado alguns dias antes da grande transação. Na última terça-feira, o Rei chegou no meu WhatsApp e do nada pediu para que eu falasse com o Car para que ele colocasse o Shield dele à venda no mercado. A primeira coisa que eu pensei foi, de onde diabos o Rei vai tirar todo esse dinheiro? Isso é muito mais que o PIB inteiro de Antica. Bom, foi isso que eu pensei, mas para ele no WhatsApp eu só respondi com "Falo sim, que horas que você quer que eu fale?" A partir daí as coisas já estavam totalmente encaminhadas. O
O rei precisou secar os GPs do mercado não só de Antica, mas de 4 outros servidores: Relembra, Quintera, Wintera e Solidera. Despejando uma quantidade massiva de Tibia Coins nesses mundos, ele secou a economia global de 5 servidores, em busca de um único item. Carqueus, conforme o prometido, colocou a ordem de venda do Shield no seu char Neif Quata. E o Rei dos Coins, com a mão tremendo da mesma forma que o Carqueus tremeu ao comprar o Shield do Shep, pagou os 12 bilhões de GPs, encerrando assim a maior compra da história tibiana. Carqueus conta que vender o Shield foi como tirar um peso dos próprios ombros. É claro que o amor que ele sente pelo item não mudou nem um pouco ao longo dos anos, mas ao ser o portador de um item tão raro e lendário, não eram raras as vezes onde Carqueus tinha pesadelos onde a Cipsoft implementava no jogo uma outra forma de se obter o Shield, destruindo assim com a raridade e a exclusividade dele, e com todo o valor que o Shield possuía. Apesar dessa possibilidade ser extremamente remota depois do grande desastre da Demon Legs, e da Cipsoft ter soltado em nota oficial que nunca mais vai alterar ou adicionar itens lendários ao jogo, a possibilidade de que um dia a empresa voltasse atrás dessa decisão sempre atormentou Carqueus. Cada update para ele era um risco. Agora com uma verdadeira fortuna em mãos e tendo quadruplicado o valor pago pelo Blessed Shield, ele está feliz, aliviado e rico. Com essa venda, agora ele é dono de uma fortuna de aproximadamente 20 bilhões de GPs no Tibia, sendo muito provavelmente o player mais rico dentro do jogo. Ele diz que tem planos para montar um grande negócio dentro do jogo, e conta que está feliz de ter feito parte da maior negociação da história do Tibia. Nunca antes um item foi vendido por tanto dinheiro. Cara se sente honrado ao pensar que ele, um falante da língua inglesa, pôde participar da história e manter contato com várias outras culturas e línguas diferentes ao longo de tantos anos, pelo simples fato de ter sido proprietário do Shield por um período da sua vida tibiana. Ele diz que jogadores antigos como ele frequentemente são esquecidos ao longo do tempo, e que ele fica feliz de ter participado desse novo capítulo na nova geração da história do Tibia. O Rei dos Coins já era dono de 2 dos itens mais lendários de todo o Tibia, da Crown e do seu sonho de infância, a Magic Long Sword. E agora, o último item está finalmente na sua casa em Lutabra, o Blessed Shield. Ele conta que tanto a Crown quanto a Magic Long Sword foram mais tranquilas quando ele comprou lá para 2019, mas ele sabia que o Blessed Shield seria absurdamente difícil de conseguir pelo fato de que Carqueus amava demais o Shield para deixá-lo ir. E por diversas vezes, ele pensou que a negociação com o Anticano não iria para frente. Agora, com os 3 itens reunidos, ele é o dono da Tríade, o nome que ele deu ao conjunto dos 3 itens lendários, e que mostra com orgulho aos brasileiros de Lutabra. Perguntei ao rei o porquê da decisão de trazer itens tão antigos para um servidor relativamente novo. Ele me disse que Antica é um servidor histórico, que trouxe lendas supremas como Bubble, Lightbringer, Eris War, Carqueus e Pytro. Mas na visão dele, os brasileiros de Lutabra merecem ter a Tríade em exposição no seu servidor, para mostrar para todos até onde a força e a resiliência dos brasileiros pode ir. Eu mesmo testemunhei isso lá na casa do rei. É incrível ver a curiosidade que esses itens exercem sobre a população lutabriana. No pouco tempo que eu fiquei logado ali, pude ver as pessoas se espremendo e se empurrando, felizes em ver itens tão raros e lendários no seu próprio servidor. Muito obrigado ao Rei dos Coins, não só pelo patrocínio de sempre aqui no canal, mas também por ter me presenteado, junto com Carqueus, a testemunhar em primeira mão esse acontecimento único, uma compra que vai estar para sempre marcada na história do Tibia. Se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e eu vejo vocês numa próxima. Um abraço e falou!